Esse é um vídeo expositório sobre o conteúdo da unidade 6 das notas de aula do curso de Introdução à Educação Financeira. O tema aqui são séries uniformes de pagamento ou ainda rendas uniformes de pagamento. E o nome que nós vamos usar para isso mais comumente é anuidade. Primeiramente, nós já sabemos que quando o objetivo é constituir-se um capital em certa data futura, temos um processo de capitalização. Esse é o ponto de vista do investimento. Caso contrário, quando se quer pagar uma dívida, tem-se um processo de amortização. Esse é o caso que ocorre em empréstimos e em financiamentos. Por outro lado, também existe o chamado pagamento pelo uso, e o nome mais empregado para essa forma é o caso dos aluguéis. Essa distinção é importante porque esses exemplos caracterizam a existência de rendas ou anuidades que podem ser basicamente de dois tipos diferentes. Primeiro tipo, rendas certas ou determinísticas. São aquelas cuja duração e pagamentos são pré-determinados, não dependendo de condições externas. Os diversos parâmetros, como o valor dos termos, prazo de duração, taxa de juros, são fixos e imutáveis, ou seja, são combinados no ato da transação. E esses são os tipos de renda a serem estudados nesse texto. Nosso contexto é a introdução à educação financeira. É claro que dá para ir muito além nesse assunto, mas mais abaixo a gente vai falar, só comentar o outro tipo de renda que não vai ser abordado aqui, mas que é todo um campo de estudo, que são as rendas aleatórias ou probabilísticas. Aqui, os valores ou as datas de pagamento ou recebimento podem ser variáveis aleatórias. Então, tanto o valor como a data de pagamento. Qual é o exemplo prático mais comum desse tipo de renda aleatória? É o que ocorre, por exemplo, com os seguros de vida. Quando a pessoa faz uma apólice de seguro de vida, ela não tem conhecimento ainda de quando ela vai falecer. Portanto, a data é incerta. E o valor que será recebido pela apólice é incerto também por conta da data, porque a capitalização daquele título vai acontecer até o momento da apólice ser sacada. E um dos motivos desse tipo de renda não ser estudado aqui está escrito na nota de aula. Rendas com essas características são estudadas pela matemática atuarial. Então, para enfatizar e deixar claro qual é o nosso contexto, tem aqui a observação. Serão abordadas apenas as rendas certas ou anuidades, sob o regime de juros compostos, a menos que explicitado o contrário. Eu passei agora para a seção 4 do modelo básico de anuidade. Isso porque esse é o modelo que nós vamos estudar, fazer alguns cálculos, ler alguns exemplos resolvidos. E nesse primeiro momento, não vamos falar dos modelos variáveis ou modelos genéricos de anuidades. Então, o que caracteriza um modelo básico de anuidade? Então, tem 4 características aqui importantes. No modelo básico de anuidade, as anuidades são temporárias, ou seja, tem uma duração limitada. Elas são constantes. Então, no modelo básico, o modelo básico de anuidades é um modelo de parcelas constantes, parcelas iguais. Elas são imediatas e postecipadas. Os pagamentos devem ser feitos a partir do primeiro período. E postecipadas significa que o pagamento é feito ao final de cada período. Ela também é chamada de vencida. Além disso, periódicas, ou seja, o intervalo de tempo entre as anuidades a serem pagas, o intervalo de tempo entre as parcelas, entre os pagamentos, é constante. E que a taxa de juros I seja referida no mesmo período dos termos. Nós já vimos antes
a questão de calcular taxa equivalente, taxa proporcional e como isso afeta o cálculo do valor presente ou do valor com desconto de algum título, de algum investimento. Então, aqui no modelo básico de anuidade, está sendo pedido que a taxa de juros I seja referida no mesmo período dos termos. Então, financiamento com parcelas mensais, a taxa de juros vai ser pedida que seja especificada ao mês. Já começa diretamente com um exemplo, que eu vou passar adiante. Vou entrar no modelo que nós vamos usar para os demais exemplos, mas vale a pena ler esse exemplo quando vocês tiverem mais tempo. Então, vamos à forma geral do valor atual do modelo básico. Primeiro, usando um fluxo de caixa para explicar o raciocínio que guia essa fórmula. O raciocínio é baseado no nosso conteúdo anterior, o conteúdo de equivalência financeira, onde você procura determinar, numa data, qual capital é equivalente a uma sequência de outros investimentos ou pagamentos a serem feitos. Então, a nomenclatura. Nós vamos considerar um principal P. Então, P, valor principal aqui, vai ser para nós algo que deve ser pensado como valor presente. Estão vendo aqui a data focal 0 e sobre ela está o principal, P. Também pensado como valor presente. Ele deve ser pago em N termos iguais a R. Esse R de renda, rendas uniformes. Nós usamos o nome anuidades uniformes. Então, aqui está no fluxo de caixa os valores R. Todos eles representados por setas do mesmo tamanho, significando que estamos em um ingrediente do modelo básico de anuidades. As rendas são iguais, as anuidades são iguais, os pagamentos são iguais. Ela é periódica. Veja que aqui temos N períodos e cada uma das rendas, cada um dos pagamentos ou cada um dos recebimentos é colocado aqui em cima de um período inteiro. Faltou aqui apenas especificar a taxa de juros, mas está aqui, ó. Periódicos, uma taxa I referida ao mesmo período dos termos. Lembrando que esse aqui não é um exemplo prático, então aqui você não tem o valor 2%, 5%. Está colocado aqui em cima uma lista de hipóteses que é para situar a gente no modelo básico de anuidades. E está aqui o fluxo de caixa que vai guiar todo esse raciocínio. Essa soma que está escrita aqui embaixo é o que precisa ser entendido para poder seguir em frente. A soma do valor atual dos termos da data zero é dada pelo seguinte. P é esse valor principal, valor presente. Está descrito como R por 1 mais I elevado a 1, R por 1 mais I elevado a 2. O que significam esses termos aqui? Quem é R dividido por 1 mais I elevado a 1? Esse é o valor R que está sobre o primeiro período. O valor dele é R daqui a um período. Qual é o valor presente dessa parcela? O valor presente dessa parcela R é ela dividida pelo fator de capitalização da capitalização composta. E a capitalização composta é 1 mais I elevado ao período. Então, R dividido por 1 mais I elevado a 1 é o valor presente dessa parcela, somado com o valor presente da segunda parcela. A segunda parcela tem o valor R daqui a 2 períodos. O valor presente dessa parcela é a parcela dividida pelo fator de capitalização da capitalização composta, que vai ser 1 mais I elevado ao quadrado, porque estamos com 2 períodos. Essa explicação é para deixar claro para vocês de onde vem essa soma. Essa é a soma dos valores presentes de cada uma das parcelas. Então, as parcelas são constantes nas suas datas de vencimento. Se eu vou calcular o valor presente, eu preciso trazê-las pelo fator de capitalização do regime empregado.
Como dito nesse capítulo, o regime é o da capitalização composta, exceto dito algo em contrário. A consequência da parcela R, ou renda R, ou recebimento R ser constante é que ele pode ir em evidência no somatório, e aí você consegue uma relação entre P e R que é explícita. R multiplica esse fator aqui entre colchetes. E aí vem o raciocínio de vocês como estudantes de matemática. Esse somatório é um somatório em que eu tenho uma razão multiplicativa constante. Para sair do primeiro para o segundo termo, eu simplesmente multiplico por 1 sobre 1 mais i. Chego nisso. E assim sucessivamente. Do segundo para o terceiro termo, para eu sair do quadrado para o cubo no denominador, eu multiplico por 1 sobre 1 mais i. Isso nos leva a que conclusão? Essa soma é uma soma de termos que estão em progressão geométrica. E a razão entre esses termos é 1 sobre 1 mais i. Como eles estão numa soma geométrica, nós temos condições de escrever uma fórmula com menos termos que calcule essa soma. E esse termo, essa soma, essa fórmula, tem um nome especial porque ela sempre aparece entre a relação do valor presente e o valor da prestação ou do rendimento no modelo básico de anuidade. Então tá aqui. Indica-se o fator entre colchetes por FVP e N. Fórmula de valor presente, a taxa I, período N. Um termo técnico é AN cantoneira I, tá bom? Cantoneira referente a esse subíndice aqui. Ou mais simplesmente, ANI. O fator entre colchetes, como vocês já viram, corresponde à soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica de razão 1 sobre 1 mais i. E o primeiro termo da série geométrica, nesse caso uma soma finita, não uma série, o primeiro termo dessa soma é 1 sobre 1 mais i. Então basta a gente fazer a soma dos termos de uma progressão geométrica e concluir o seguinte, que a fórmula de valor presente pode ser reescrita dessa maneira aqui. 1 menos 1 mais i elevado a menos n sobre i. Só lembrando a vocês que isso aqui é 1 menos 1 mais i elevado a menos n, é 1 sobre 1 mais i elevado a n, tudo isso dividido por i. Outra forma de reescrever isso aqui é como está aqui na direita, que é escrever 1 mais i elevado a n menos 1, dividido por i vezes 1 mais i elevado a n. A relação da primeira para a segunda não é difícil de ver. O que foi feito foi multiplicar por 1 mais i elevado a n no denominador e no numerador também. Então, se eu tomar 1 mais i elevado a n e multiplicar o i, esse é o resultado, fica claro. Se eu tomar 1 mais i elevado a n e multiplicar esses dois termos, aqui eu vou ter simplesmente 1 mais i elevado a n, que é o que aparece no numerador da segunda forma. E se eu pegar 1 mais i elevado a n e multiplicar por menos 1 mais i elevado a menos n, eu vou ter 1 mais i elevado a n menos n, 1 mais i elevado a zero, eu vou ter 1. Então tá aqui, ó, menos 1. Então são apenas duas formas de calcular a mesma coisa. Então tá aqui o nome. O fator FVPIN, ou ANI, é denominado fator de valor atual ou fator de valor presente. Tá certo? Então essa é mais uma justificativa para o P, que é principal, ser pensado como o valor presente do investimento ou do financiamento ou da dívida. Ele estabelece a equivalência entre P e R e encontra-se tabelado para diversos valores de I ou de N. No final das notas de aula, existem de fato tabelas com esses valores. Esse tipo de fator ele vem implementado em calculadoras financeiras e hoje em dia, claro, você pode encontrar esse fator dentro de planilhas, no Excel e até mesmo em aplicativos que fazem esse cálculo diretamente online na internet. Por isso, podemos expressar o valor atual
ou valor presente, para fixar esse P, do modelo básico como sendo o seguinte: quem é o valor presente? É o valor da renda constante, da anuidade constante, que é o R, multiplicado pelo fator de valor presente com taxa I, período N. Agora que nós temos em mãos essas informações, eu acho que vale mais a pena dar uma lida no exercício resolvido, para a gente poder aplicar essas fórmulas. A minha escolha de aplicação da fórmula de valor presente é esse exemplo número 2. Um televisor custa R$5.000 à vista, mas pode ser financiado sem entrada em 10 prestações mensais a taxa de 3% ao mês. Calcular a prestação a ser paga pelo comprador. Então, um televisor custa 5.000 à vista. O que significa isso? Que 5.000 é o valor presente, é o principal. Então, aqui embaixo já tem um fluxo de caixa representando 5.000 na data focal 0, o valor à vista da TV hoje. Esse valor pode ser financiado sem entrada em 10 prestações mensais, a taxa de 3% ao mês. Está escrito 10 prestações mensais e a gente deve assumir que as prestações são iguais para a finalidade aqui do uso do modelo básico de anuidade. Dessa forma, o principal, o valor 5.000 da televisão na data focal 0, vai ser representado por 10 pagamentos, aí as setinhas estão para baixo. Esse fluxo de caixa é do ponto de vista do comprador. Ele recebe um bem, um principal de valor 5.000 na data focal 0, e ele vai fazer pagamentos ao longo de 10 períodos. Aqui o período é mensal. A pergunta é: calcular a prestação a ser paga pelo comprador. Qual é, então, o nosso dever? Calcular o R. Acontece que nós já vimos acima que o principal pode ser calculado como o valor das rendas ou das prestações multiplicada pela fórmula de valor presente da taxa I, período N, em N períodos. Por isso, apenas dividir os dois lados da equação pela fórmula de valor pelo fator de valor presente, taxa I, N períodos, e está escrito R é P pelo FVPIN. Como dito anteriormente, o FVPIN é um valor que já aparece tabelado ou ainda pode ser calculado nas planilhas e calculadoras financeiras. No nosso caso, é até possível fazer a conta direto com esses dados. E aqui na solução do exercício, antes de calcular, está escrito uma coisa que eu gostaria muito que vocês sempre tivessem a capacidade de interpretar, que é como escrever os dados do problema antes mesmo de entrar nas contas, nos detalhes. Então está aqui. A parcela, a renda, que é constante, vai ser 5.000 dividida pelo fator de valor presente a 3% em 10 períodos. Então está escrito, utilizando uma tabela financeira ou a equação, né? Vamos usar a equação aqui para exemplificar que não é tão difícil assim calcular, basta ter uma calculadora à disposição. A gente consegue que o fator de valor presente de 3% em 10 períodos vai ser 1 menos 103 elevado a menos 10 por 003. Não é difícil de lembrar isso. Aqui é 1 menos 1 mais i, que é 1 mais i elevado a menos n, é o inverso do valor do fator de capitalização na capitalização composta, por isso que está 103 elevado a menos 10, e aqui embaixo a taxa, que é 3%, 0,03 na sua forma unitária. Então, o fator de valor presente a 3% em 10 períodos, tabelado, 8,530203, mas também podemos fazer essa continha aqui, sem problemas. A conclusão é que a renda, ou seja, a prestação constante, é 5.000 dividido por 8.000,
5.000 dividido por 8,530203 e a parcela fica 586,15 aproximadamente. Essa divisão não termina aqui, mas você arredonda por centavos. Então, foi só para ilustrar que não há nada de complicado em aplicar essa fórmula. O que é preciso fazer é ler os enunciados dos exemplos para poder organizar os dados a serem utilizados nas soluções. Vamos olhar agora o exemplo 6, que é um exemplo importante, inclusive para futuramente ser abordado nas salas de aula e até para ser útil na vida pessoal de cada um, que é a questão de decisão entre pagamentos. Qual deles é vantajoso? Na unidade anterior, fizemos a equivalência financeira. Como calcular séries diferentes de pagamentos que não tragam prejuízo nem para o comprador, nem para o credor. Mas nós sabemos que essa não é a realidade do dia a dia. Por isso, é preciso saber analisar duas séries de pagamento distintas e determinar qual delas é vantajosa. O problema 6 é sobre isso. Uma loja vende um tapete em 12 prestações mensais de R$ 97,49. Outra alternativa, 24 prestações mensais de R$ 61,50. Nos dois casos, o cliente não dará entrada alguma. Sabendo-se que a taxa de juros do crédito pessoal é de 2,5% ao mês, qual é a melhor opção para o comprador? Como decidir a melhor opção? Você precisa tornar essas duas séries de pagamento equivalentes. Então, uma estratégia para isso é determinar o valor presente das duas séries de pagamento, e a que tiver o valor presente menor é mais vantajosa para o comprador. Então, no início da solução fala-se exatamente isso. Nesse problema, temos duas séries uniformes, no modelo básico, a taxa é 2,5% ao mês, onde nas duas séries eu tenho prazos e termos diferentes. O prazo da primeira são 12 meses, o prazo da segunda 24 meses. Os termos são diferentes. Na primeira, o termo é de 97,49, na segunda, o termo é de 61,50. A melhor opção para o comprador é a que apresentar menor valor atual P, isto é, valor à vista, ou ainda valor presente, que é para ajudar a fixar o FVP, fator de valor presente. Primeiro caso, R é 97,49, N é 12, e a relação é essa. Valor presente é renda, ou seja, o valor constante a ser pago, multiplicado pelo fator de valor presente de 2,5% por 12 períodos. Está aqui a fórmula do fator de valor presente. Está aqui uma coisa importantíssima, que é saber colocar no local correto os dados do problema. Então, aqui embaixo está o I, que é a taxa, 2,5%, 0,025. Aqui em cima eu tenho 1 menos 1,025. Esse 1,025 é o 1 mais I. Está elevado a menos 12 porque são 12 períodos nessa primeira proposta de pagamento. O valor numérico é aproximadamente 10,26. Você faz a conta do valor presente como 97,49, que multiplica esse fator de valor presente, 10,26 aproximadamente. E o valor presente dessa primeira série de pagamentos é R$ 1.000,03. Na segunda proposta de pagamento, as rendas, ou seja, as parcelas constantes, são R$ 61,50. Eu tenho 24 períodos, mas a fórmula que relaciona é igual. Eu só vou substituir os meus dados. O valor presente é o valor da renda, que multiplica o fator de valor presente, 2,5%, 24 períodos. A fórmula está aqui de novo, 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I. Nós sabemos que o nosso I é o mesmo, 2,5%, na sua forma unitária 0,025, então vai aparecer no denominador. No numerador eu tenho 1 mais I elevado a menos N. Então aqui eu vou ter 1 mais 0,025. 1,025, tá aqui.
Menos n, aqui é em 24 períodos, 24 meses, está elevado a menos 24. Feita essa continha, o fator de valor presente de 2,5%, aqui está com um erro, tá? É 24. O valor é 17,884986. Com esse fator de valor presente, eu posso calcular o meu principal, o valor presente dessa série de pagamentos, que vai ser 61,50, que multiplica o meu fator de valor presente, 17,885 aproximadamente. O resultado é que o principal é R$ 1.099,93. O valor presente é maior nessa segunda proposta de pagamento do que na primeira proposta de pagamento. A conclusão que nós tiramos disso é que a segunda forma de pagamento é desvantajosa, porque nós é que estaremos colocando o dinheiro como devedores. É claro que se fosse um investimento, nós poderíamos inverter a situação. Se estivéssemos emprestando o dinheiro, aí nós gostaríamos de ter o segundo plano para recebermos do nosso devedor. Uma continuação natural desse raciocínio é o cálculo do montante do modelo básico. O montante é aquele valor ao final, o valor lá no vencimento. Então, no fluxo de caixa, agora na data focal 0, nós não temos nada, porque nós não estamos calculando o valor presente agora. Nós estamos utilizando a série de pagamentos das rendas R constantes, e lá, ao final do último período de pagamentos, eu gostaria de saber qual é o montante, o quanto foi pago. A relação aqui, bem, está escrito na nota de aula. O cálculo de S é muito fácil, pois sabemos que o valor atual P0 da série, valor na data 0, é dado por essa maneira. Essa fórmula é que a gente estudou agora há pouco. O valor presente na data focal 0 é o valor de cada renda ou pagamento constante multiplicado pela fórmula de valor presente, a taxa I, em N períodos. Agora, S é equivalente a P0. Por quê? Do ponto de vista de investimento, o P é uma quantia emprestada na data 0, que vai render até o período N. Essa relação vai ser usada entre P0 e S para ser calculada o montante final. Vou me explicar melhor. Do ponto de vista de investimento, P de 0 é como se fosse uma quantia investida, não está representada aqui nesse fluxo de caixa, mas é como se fosse uma quantia investida na data focal 0, que rendeu durante N períodos e me deu o montante S. A relação entre essas duas coisas é a relação direta da capitalização composta. S é P0, que multiplica 1 mais I elevado a N. Substitui aqui o valor presente pela fórmula que nós já conhecemos, rendas vezes fator de valor presente, a taxa I em N períodos. E depois de mais algumas contas, como se calcula o montante em função da renda? Multiplicando pelo fator que é 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. Repara que essa não é mais a fórmula de valor presente. A fórmula de valor presente nós já usamos acima. Vamos só relembrar. Relembrando a fórmula de valor presente, 1 menos 1 mais I elevado a menos N por I. Então, esse é o fator de valor presente. Onde estamos agora? Mais I elevado a N menos 1 sobre I. O denominador ficou igual, mas o numerador é diferente. Esse fator tem um nome, chamado fator de acumulação de capital. Na verdade, o nome que nós vamos usar com mais frequência é fator de valor futuro. Porque com esse nome fica claro quando é que se aplica esse fator de capitalização. Quando nós queremos calcular o montante.
O montante é visto do ponto de vista de investimento como algo futuro. Será representado por FVFN, com as mesmas convenções que a gente já viu para o fator de valor presente. O exemplo que eu escolhi para ver com vocês o cálculo do montante no modelo básico de anuidades é esse exemplo 3. É um exemplo em que você se capitaliza, em que você se planeja para uma compra. 3. Uma pessoa deseja comprar um carro à vista por R$40 mil, daqui a 12 meses. Admitindo-se que ela vá poupar certa quantia mensal, que será aplicada em uma instituição financeira, que paga juros de 2,2% ao mês, juros compostos, determine quanto deve ser poupado mensalmente. Então, se a pessoa se planeja para uma compra de 40 mil daqui a 12 meses, a pergunta é: quanto eu devo poupar levando em conta o rendimento para que o montante seja 40 mil? Então, nesse problema, você já tem um montante planejado para sua compra, 40 mil. Você tem 12 meses, 12 períodos, você tem a taxa, 2,2%, e quer saber agora as rendas, as parcelas, as anuidades constantes. Então, na solução, montado aqui o fluxo de caixa. Na data zero não tem nada, porque você vai começar ao final do primeiro período a fazer seus depósitos. E você espera, ao final de 12 períodos, retirar o seu montante, que é 40 mil. A relação é clara, o montante é o valor da renda constante, que multiplica o fator de valor futuro de taxa I, N períodos. Então aqui só dividir os dois lados pelo fator de valor futuro. E aqui qual é o valor das rendas? 40 mil dividido pelo fator de valor futuro, 2,2%, 12 períodos. Está aqui a fórmula do fator de valor futuro, 1 mais I elevado a N menos 1 sobre I. Então você tem que saber substituir esses termos na sua fórmula. I é 2,2%, na forma unitária 0,022, elevado a N elevado a 12, aqui menos 1 por 0,022. Então, o fator de valor futuro para esses dados é aproximadamente 13,564. Para ter, então, o valor da renda, o valor do depósito constante mensal, é fazer 40 mil por 13,564 aproximadamente. E o depósito necessário é R$ 2.948,99 aproximadamente. Só deixando claro uma coisa que deveria ser óbvia, mas só chamar a atenção aqui caso tenha passado despercebido. A renda aqui está R$ 2.948,99. Vamos aproximar aqui para R$ 2.950. Então, R$ 2.950, se eu apenas multiplicasse por 12, eu teria 29.500 somado com 5.900. Eu teria 35.400, que não é o montante que eu preciso para comprar o carro. Mas esse é o cálculo sem levar em conta a capitalização. Então, vocês vejam que o valor da parcela deu bem abaixo do que seria simplesmente poupar sem ter os rendimentos. Claro, isso ainda por cima sem contar a inflação e outras coisas. Nós estamos no modelo aqui básico de anuidades em que não tem outros fatores interferindo. Então, pessoal, esses exemplos, a fórmula o fator de valor presente, o fator de valor futuro, são as coisas essenciais dessa sessão. Vou precisar que vocês leiam com calma. O material está no SEAD. Coloquei lá com exemplos resolvidos. E vou ficar à disposição para vocês tirarem dúvidas. A nossa avaliação continuada sobre esse tema vai ser carregada nessa semana e o prazo para ela fica até semana que vem. Então a gente tem o meeting dessa terça-feira para discutir isso, mas eu sei que a maioria ainda vai assistir o vídeo. Portanto, eu vou ficar aguardando um tempinho
E quem quiser comentar conteúdos anteriores já sabe, né? Em qualquer meeting que quiserem, podem trazer o assunto para a gente conversar. Até a próxima.